O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E a posse do secretariado de Raquel, a exoneração de cargos comissionados do governo de Pernambuco são os temas do cafezinho de hoje. Com ele, Mário Flávio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mário. Bom dia, Laís Rodrigues, Lucas Vinícius, nosso ouvinte, né, que está acompanhando o Jornal da Cidade desde cedinho, Acorda Caruaru. Pois é, né, já era esperado, mas sempre gera, né, aquela repercussão, né, quando acontecem demissões, exonerações. Né, ontem foi uma canetada só, como diz o outro, né, canetada que demitiu, exonerou, né, todos os cargos comissionados da administração. E aí, quem são esses cargos comissionados? Né? Aquelas pessoas que exercem a função, por exemplo, de porteiro, né, de merendeira, e por aí vai, né? São vários cargos comissionados. E aí todo mundo é exonerado, e aí o novo governo vai montar uma equipe nova. A pergunta, e os cargos de diretores de hospitais, de gestores da GRS, no das caso da empresas educação, públicas? Isso aí, em alguns casos, o governo do estado manteve, né, mas em alguns casos, por exemplo, a seleção para professor, para gerente da GRE, da educação, ela vai acontecer em 30 dias. Então, pelos próximos 30 dias, no caso o Flávio, né, que é gerente aqui da GRE de Caruaru, ele fica mantido no cargo. Aí em 30 dias vai ter uma seleção. A grande incógnita, o grande receio que existe é porque hoje no estado são 15 mil professores contratados, né? E aí os professores estão perguntando, e aí, vai ter demissão? Eu não acredito que o governo vai demitir 15 mil pessoas e vai botar aqui no lugar, porque professor não é uma coisa que você encontra em toda esquina, né? E outro, que vai demitir 15 mil e ter outros 15 mil para botar no lugar, né? Pois é. Até porque, né, Laís Rodrigues, não é todo mundo que quer trabalhar no governo do estado, né, professor. O pessoal tem trabalho nas escolas particulares, alguns têm trabalhos no município. Enfim, o professorado eu acho que é uma coisa mais caso a caso, né? Talvez uma coisa pontual. Os cargos mais perto da ponta final, eu acho que demoram mais a ser substituídos, né? Os professores, eu acho que eles vão passar... Vai ter a nomeação dos novos gestores, né, por seleção. Os gestores indicam alguns diretores de escolas também, hoje, se eu não me engano, também é por votação, se eu não me engano. E aí os diretores assumem e eles às vezes mudam, né, um professor ou outro. Mas eu acho que a maioria do professorado ela vai seguir no estado, até porque o estado não pode parar e vale lembrar que foram quase 2 anos sem aulas presenciais, né? Então um prejuízo gigantesco aí para os alunos. Mas os demais cargos, diretoria de hospitais, né, presidência dessas entidades aí que tem, né, como as gerências, eu acho que isso aí é inevitável que vai mudar. Por exemplo, a Ciretran, né, aqui em Caruaru são 2 órgãos, né, a 4ª Ciretran, que é ali na BR-104, que estava ainda está, eu acho, sob o comando do Jefferson Paes, né, e no shopping eu não lembro quem está no comando lá. Mas isso aí com certeza vai mudar. Né, porque assume um novo presidente do Detran estadual e esse presidente do Detran ele vai indicar as pessoas que estavam próximas a ele. Tem muita gente aqui do governo de Raquel na prefeitura de Caruaru que ainda não foi nomeada, né, e esse pessoal com certeza vai fazer parte aí do quadro, né, de pessoas que estão na administração. É só uma questão de tempo mesmo. Agora, todo mundo sabe, né, que quando muda de governo, acontecem mudanças, principalmente nos cargos de confiança. Dificilmente uma pessoa fica. Tem uma secretária que eu não lembro quem é agora de cabeça, que eu vi um comentário no Twitter, que desde o governo Jarbas que ela vem ficando no poder. Eu não lembro o nome dela agora, mas alguma pessoa comentou no Twitter lá, fulana é impressionante como ela nunca sai da gestão. E aí a pessoa fez um histórico lá no Twitter, mas eu não prestei atenção. Mas essas mudanças vão acontecer, né? Atinge primeiro os comissionados, porque tem muita gente para contemplar também, e depois vem as pessoas que estão nas funções de diretoria. Isso é normal. E com relação ao secretariado, né, muita gente
Ontem teve a posse dos 27 secretários, né, um secretariado, como a gente disse ontem aqui, com um perfil técnico, poucos políticos, na verdade só o Daniel Coelho praticamente de político, e Raquel Lira apostando aí numa situação de risco. Ontem alguns deputados já chiaram, né, o Alberto Feitosa já reclamou que Raquel não poderia negar a classe política, como ela, na opinião dele, vem negando. Já ameaçam uma retaliação, por exemplo, com a indicação para a ilha de Fernando de Noronha, né, que a moça que foi secretária aqui de presidente da SEACA e também secretária de Desenvolvimento Rural, que ela vai passar por quem vai administrar Fernando de Noronha tem que passar por uma sabatina na Assembleia. Me lembra o nome da Thalita Figueroa. Thalita. Então, ou Thalita ou quem quer que seja vai passar por uma sabatina lá na Assembleia Legislativa. Os deputados já ameaçam em não aprová-la, como se fosse uma resposta, uma retaliação a Raquel. Isso dificilmente acontece, né? Como, por exemplo, quando alguém é indicado para ser embaixador, alguma coisa desse tipo, e passa por sabatina no Senado, presidente de um banco, no estatal, dificilmente alguém é reprovado no Senado assim. E eu não me lembro de ninguém ser reprovado para indicação de ser gestora de Fernando de Noronha. Então, os deputados estão ameaçando, né? Se a governadora continuar dessa maneira, eles podem, de repente, na sabatina, reprovar o nome de Thalita Figueroa. Aí Raquel teria que indicar outro nome e seria um recado da Assembleia. Lembrando que essas mudanças que Raquel está propondo, inclusive várias nomenclaturas de secretaria, né, mudam, elas também têm que passar pela Assembleia. A governadora vai enviar essa semana um projeto de lei aí para a Assembleia Legislativa, e aí nesse projeto de lei vai ter a chamada reforma administrativa, né, a qual ela indica as mudanças para os deputados aprovarem ou não. Então ela vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, porque também, se Raquel perde a presença da Câmara, da Assembleia, para um deputado muito oposto a ela, as pautas na Assembleia são tocadas pela presidência, assim como acontece no Congresso Nacional. Então ela pode ter dificuldades aí. Então vai ter que ter muito jogo de cintura para conversar com os partidos aí nessa eleição da mesa diretora. Que a gente percebe que os deputados estão a fim de endurecer também, para mostrar que não é tudo do jeito que a governadora quer. E já tem nome assim sendo veiculado para presidente da Câmara? Da Assembleia, perdão. Alguns nomes ventilados, né? Diz o bastidor, né, a especulação, que o Álvaro Porto seria o nome preferido de Raquel para ser presidente da Assembleia. Mas aí, até agora, não vem ninguém se colocando, né, como provável presidente da Assembleia. Mas geralmente é um deputado mais experiente e mais conciliador que eles escolhem, né, para ser presidente da Assembleia. Às vezes, quando não se vê uma alternativa, aparecem candidaturas avulsas, mas já tem blocos formados de 10, 12 deputados que estão decidindo votar em bloco. Aí os deputados eles não conseguem a Assembleia, mas eles querem o quê? Uma primeira secretaria, uma segunda secretaria, a liderança de oposição, a liderança do governo, porque aí você, sem esse bloco, vai escolher e ele acaba ganhando cargos para indicar. Isso acontece muito, mas até agora a especulação não começou ainda, né? Acredito que começa no meio do mês, né? Porque os mandatos ainda estão com os atuais deputados e os novos só assumem dia 1º. Mas aí vai ter algumas bancadas que ficaram insatisfeitas aí com a indicação dos secretários. A Raquel vai ter que conversar. A União Brasil, por exemplo, já teve deputado, o Romero Albuquerque, que já mandou uma nota para a imprensa dizendo que se o governo não tiver compromisso com a causa animal, ele vai cobrar. Então isso, curiosamente, essa nota do deputado, ela veio um dia após Miguel Coelho lançar aquela nota sem pé e sem cabeça, que ele não foi convidado para o governo. Então já é uma reação, né? Já é uma retaliação. Lá em Santa Cruz, por exemplo, do Capibaribe, Edson Vieira esperava que Raquel chamasse algum deputado para ele ser indicado secretário e ele assumiria a vaga de deputado. Não aconteceu. Então, União Brasil é um partido que tem 4 deputados estaduais, tem 4 deputados federais. Então Raquel vai ter que ter muito jogo de cintura, porque Mendonça Filho, por exemplo, é aliado de primeira linha dela, mas o irmão de Miguel Coelho é deputado reeleito também.
O PL de Bolsonaro, né, com 4 deputados estaduais eleitos, aliás, 5 deputados estaduais eleitos, vai ter que conversar. O Alberto Feitosa já chiou ontem. O PP de Dudu da Fonte, né, que esperava ser chamado para o governo, tem 8 deputados estaduais. Então, vai ser uma conjuntura que não será fácil para a Raquel, não. Isso também vai depender de quem ela vai indicar para ser líder do governo na Assembleia, né? Justamente. Eu acredito, Laís, que a liderança do governo deve ficar com a Débora Almeida, né, ou a presidência da comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão, a CCJ, que é a principal comissão da casa. Débora é procuradora, acho que Raquel vai indicar ela para essa função. Mas, geralmente, quem se mete, governador, ou prefeito, ou presidente, que se mete em eleição de mesa diretora, tem problema. O Lula já disse que não vai se meter. Lá, por exemplo, o que ele tentou na última vez que ele foi presidente foi um caos. Foi quando acabou com a eleição de Severino Cavalcante, que houve uma rebelião entre os deputados e elegeram Bill lá, né, como presidente da Câmara. Ele passou pouco mais de 2 meses, terminou caindo no caso do Mensalinho. Ele já disse que dessa vez não se mete, que eu também acho meio difícil, né? Mas na Assembleia eu acho que Raquel também vai deixar o pessoal à vontade. E eu acho que ela só vai se preocupar se vê a possibilidade de um deputado muito ligado à oposição ganhar. Ela vai tentar intervir. Mas se ela já distribuiu todo o secretariado sem a ajuda dos políticos, os políticos vão dizer, ó, deixa com a gente. Aqui é com a gente. Então, cuide do governo, que da Assembleia cuida da gente. Por exemplo, aqui em Caruaru, na eleição de Bruno Lambreta, houve uma interferência muito direta de Raquel. Na primeira. Na segunda não. Na segunda foi o próprio Bruno Lambreta que se articulou e aí eles conseguiram, por unanimidade, a reeleição. Mas na primeira, eram 2 candidaturas. Lula Torres, que ia para a tentativa da reeleição, e Bruno Lambreta. Mas aí Raquel optou por Bruno e terminou acontecendo um bate-chapa. E veja o que é uma situação isolada, desencadeou o quê? A ruptura entre Perpétua, Dantas e Raquel Lira. Começou na eleição daquela mesa diretora de Bruno e Lula, e depois Raquel e Perpétua nunca mais se entenderam até hoje. Pois é, Mário, a gente fala mais de política no Manhã Cidade, né? Isso, Manhã Cidade, né, 10 horas, o professor Marco Aurélio vem, a gente bate um papo sobre essas mudanças também, sobre outros assuntos. Perfeito. Muito obrigada, Mário. Até amanhã. Valeu, Mário. Até amanhã. Valeu. Futebol agora. Times de Pernambuco estreiam hoje na Copa São Paulo. Náutico, Sport, Santa e Retrô representam o estado na competição. Além disso, o Caruaru City tenta mudar o local dos jogos da equipe no Campeonato Pernambucano. Isso porque a federação determinou que o time vai mandar jogos em Afogados da Engazeira. Muito bem, isso mesmo. E para você ficar por dentro dos detalhes do futebol, você fica com a gente durante toda a manhã, porque 10h40 dentro do Manhã Cidade tem o Momento RC10 e 11h30, Patriota Júnior está chegando com o futebol na cidade. Primeiro tempo, ele e Lucas Medeiros. A gente vai ficando por aqui com o Jornal da Cidade, desejando para você um ótimo dia e amanhã a gente está de volta. Isso mesmo, um cheiro. Boa terça-feira, a gente volta amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas.